Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, para a gente dar prosseguimento aqui no nosso trabalho, né? Vamos hoje falar sobre predicação verbal. Já havíamos falado em sala de aula, mas eu estou retomando a todos os assuntos para que eles não se percam e fiquem encadeados, ok? Hoje, a questão da predicação verbal, como vocês podem ver aí no primeiro slide, o que significa isso, né? Como os verbos são trabalhados no predicado. E nós estamos falando que tipo de verbo, né? O que é isso aí? Né? Na verdade, nós vamos trabalhar com três tipos de verbos: os intransitivos, os transitivos e os de ligação. E aí, a gente seguindo aqui a nossa discussão, observem aqui, nós vamos primeiro trabalhar com dois tipos, né? Para vocês perceberem. Nós temos os verbos chamados de nocionais e os verbos não nocionais. Os nocionais são aqueles que indicam ação. Vejam um exemplo. Maísa apresentou o programa. E os não nocionais são os verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Por exemplo, Érica é magra. Então, a partir desses dados de nocionais e não nocionais, nós já podemos observar aqui, olha só, 4 são nocionais e nós vamos ter um modelo de não nocional. Os nocionais são intransitivos, transitivos diretos, transitivo indireto e o transitivo direto e indireto. O verbo de ligação é não nocional. Vamos começar aqui, a partir dos exemplos, a entender essa questão da transitividade verbal. Observem só, os verbos intransitivos, eles não têm a necessidade da presença do complemento. Aqui nós temos o exemplo de o menino chorou. Né? Vejam, eu não preciso de um prosseguir além do verbo. Né? Quando eu digo o menino chorou, acabou. Hoje o tempo voa, amor. O tempo voa, a ideia já está completa. O verbo por si só já basta no predicado. Tá? Agora, observem a diferença para o transitivo direto, por exemplo. O menino agrediu o padrasto. Ele estudava com grande interesse a nossa proposta. Vejam, eu não tenho como parar no menino agrediu. Ele transita para um complemento. É só vocês lembrarem da noção de intransitável e transitável. As ruas intransitáveis são aquelas que a gente não pode transitar. As transitáveis são aquelas que a gente pode passar. É simples, mas é possível de se observar dessa forma, né? Observem, o transitivo indireto. Ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos. O menino nunca desistiria do brinquedo novo, né? Observem aqui o seguinte, a diferença que a gente vai perceber entre a transitividade direta e a transitividade indireta se dá basicamente pela presença ou não da preposição, tá? Vai ser isso que vai diferenciar o verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto. É simples esse dado. Vejam que o menino agrediu o padrasto. O é um artigo. Ele estudava com grande interesse a nossa proposta. Ele estudava a nossa proposta. Vejam que a também é um artigo. Agora observem, ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos. De mais os. O menino nunca desistiria do brinquedo novo. De mais o. Do brinquedo novo. Ok? A questão do verbo transitivo direto e indireto é basicamente a seguinte. Esse verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter como sua marca, né, exatamente o seguinte, a necessidade de 2 complementos. Um marcado pela preposição e outro sem a preposição. Ok? Vejam, ele lê contos de fadas para os filhos. Ele lê contos de fadas sem o auxílio da preposição para os filhos com preposição. A escola ofereceu novas vagas aos alunos. Novas vagas sem preposição aos alunos com preposição. Seguindo aqui, nós vamos ver, né, a questão aí do verbo de ligação, né? Para que serve o verbo de ligação? Basicamente, gente, o verbo de ligação ele vai servir
como tem a função, né, de ligar o seu sujeito ao seu estado ou modo de ser. Observem aqui, ó, antigamente as ruas eram mais limpas. Meu amigo parecia triste. Ok? Observem que antigamente as ruas eram mais limpas, eu tenho sujeito às ruas, né, e a sua qualificação aí mais limpas. Eu tenho aí também, logo abaixo, meu amigo parecia triste. Vejam, parecia o que? Triste. Triste é uma qualidade de quem? Triste é uma qualidade, né, do meu amigo. Aqui, tomem cuidado, porque esses verbos que a gente coloca nessas listas, a gente vai perceber mais adiante que essa ideia de transitividade verbal depende do contexto no qual o verbo está inserido, né? Mas normalmente nós vamos encontrar aqui como verbos de ligação: estar, parecer, permanecer, ficar, virar, continuar, andar, viver. Todos esses verbos, eles podem funcionar como verbos de ligação. Ok? Vejam aqui, para que vocês percebam essa ideia de classificação do verbo, né? Depende do contexto. Ok? Então nós não podemos afirmar que os verbos parecer, ficar, andar são sempre de ligação. Isso vai gerar erro com certeza. Observem só aqui. A torcida permanecia inquieta. A torcida permanecia no estádio. A canoa virou. Os alunos viraram a página. O sapo virou príncipe. Observem que no primeiro caso a torcida permanecia inquieta. O verbo permanecer, ele é de ligação, porque vai ligar o inquieta ao seu sujeito. Já no segundo caso, a torcida permanecia no estádio. Nós temos exatamente o quê? No estádio não é qualidade da torcida. No estádio é um lugar onde a torcida está. Então nós estamos aqui diante de um verbo intransitivo. Observem logo a seguir a questão do verbo virar. Olhem só como é que é delicado a gente afirmar alguma coisa. A canoa virou, o verbo aqui é intransitivo. Os alunos viraram a página, aqui ele é transitivo direto. O sapo virou príncipe, aqui virar é verbo de ligação, porque o sapo aí tem como qualificação a palavrinha príncipe. Então, não tentem decorar verbos transitivos, intransitivos ou de ligação, sob pena de vocês errarem fragorosamente. Tá legal? A seguir aqui eu deixo uma sequência de frases, né, para que vocês percebam e logo a seguir vem o gabarito. Tá legal? Para que vocês entendam isso aí. Prosseguindo aqui na nossa explicação, nós temos aqui a questão do predicativo, né? O que é o predicativo? O predicativo é um elemento que faz parte do predicado, funciona como um núcleo de um predicado nominal. Sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Vejam que vocês vão observar aqui, ó, predicativo do sujeito, qual é a função dele? Qualificar o sujeito. A terra é redonda. Ainda é, viu, gente? Não esqueçam disso. O aluno caminha distraído. Observa aqui, ó, que redonda qualifica a terra e distraído qualifica o aluno. Por isso, predicativo do sujeito. O que vai ser o predicativo do objeto? Vai ser exatamente o predicativo dos objetos, daqueles complementos verbais que a gente vai estudar mais adiante. Por exemplo, o juiz julgou o réu culpado. Culpado aqui é uma qualificação do réu, não do juiz. Gosto dela, alegre. Vejam, gosto de quem? Gosto dela. Alegre aqui se refere a ela e não ao sujeito aqui, que é eu gosto. Tá legal? E passando assim mais adiante, para a gente não alongar demais, nós vamos ter os tipos de predicado. Como é que a gente classifica esses tipos de predicado? Nós os classificamos da seguinte maneira: eles vão ser verbais, nominais ou verbo nominais. O primeiro caso verbal, o núcleo vai ser sempre um verbo nocional, ou seja, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Por exemplo, primeiro exemplo aí, ó, o menino chegou ao colégio, o viajante caminhava pela estrada.
Veja que se vocês observarem com bastante delicadeza, o menino chegou, eu poderia parar. Né? O menino chegou, acabou-se. Eu não preciso dizer que ele chegou ao colégio, ele poderia ter chegado à casa, o menino chegou ao parque, ele poderia chegar a vários locais, né, que são adjuntos adverbiais aí. O viajante caminhava, veja que eu também não preciso dizer onde. O viajante caminhava pela estrada, pela sala, pelo quarto, né? Nesse momento a gente não pode caminhar muito, tá, gente? Estamos resguardados na quarentena. Então sigamos. Vejam só, esses verbos, eles qualificam, marcam um predicado verbal, ok? Porque são nocionais. Já o predicado nominal, ele vai ser marcado pelo verbo quê? Pelo verbo de ligação e, consequentemente, vai ter a presença de uma qualidade, né? De um qualificativo aí. No caso, o simulado está difícil, o jogador estava machucado. Nesses dois casos, vocês vejam que nós temos verbos, o verbo aí funciona como a ligação do sujeito com sua qualidade. Finalmente, nós temos aqui o predicado verbo nominal. Observem só aqui no predicado verbo nominal. Ele vai apresentar o quê? Né? Dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Vejam, o menino chegou machucado ao colégio. O menino chegou e estava machucado. Estão vendo? Está subentendido. Os compradores consideram a proposta razoável. Consideram a proposta razoável uma qualidade da proposta. Observem que os predicados verbos nominais vão apresentar sempre dois núcleos. Um verbal e outro nominal. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Espero que nos vejamos em breve.